E em conversa com a torcida do Palmeiras organizada hoje, segundo relatos deles, o Dudu ainda tá um tanto quanto cambaleante para tomar essa decisão. Porque sabe que a proposta é muito boa, mas por outro lado, é um cara muito carinhoso com o clube. Ah, e só uma outra questão que também ela não faz muito sentido, né? Se de fato o Dudu tivesse acertado com o Cruzeiro, saído do Palmeiras, pela porta dos fundos, ou então não quisesse jogar, por que o Dudu postou na sexta-feira na rede social dele uma mensagem enigmática, dizendo que não via a hora de voltar a jogar pelo próprio Palmeiras, que ficou emocionado com o carinho da torcida, fez juras de amor à torcida, fez juras de amor ao clube. Então o cara que faz juras de amor numa sexta-feira e no sábado acerta com outro, porque tem coisas assim também que não são só da noite pro dia, que podem acontecer, aí esse cara no mínimo é de uma inteligência bem questionável. O que não me parece o caso do Dudu e muito menos daqueles que estão na assessoria de imprensa do Dudu, que são figuras que eu conheço pessoalmente e são muito competentes. Então por isso que a história ela é estranha e que quem deve agora explicações, Abel Ferreira, pelo que aconteceu na quinta-feira, e se de fato o Dudu então estava a fim de jogar e ficou surpreso, tem que se reexplicar de novo, ou ambos se explicarem. Anderson Barros, diretor de futebol do Palmeiras, e obviamente a presidente Leila Pereira, que toma um duro golpe, por enquanto, virtual chapéu do Cruzeiro, naquela que foi a grande contratação da chegada da patrocinadora do Palmeiras em 2015 para esse processo vitorioso, patrocinadora que ela é a gestora e hoje está como presidente do Palmeiras, Leila Pereira. Para aqueles que brincam que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar, um chapéu é colocado e tirado da mesma cabeça quando menos se espera. Bom, pessoal, vamos ao que interessa, né? Essa é a história do Dudu. Na última quinta-feira, na live do canal do Facincani, quando o Abel deu a explicação ao vivo na entrevista coletiva sobre o porquê que ele não colocou o Dudu em campo num jogo que foi feito, o evento criado, né, pelo marketing do Palmeiras, postando a camisa do Dudu nas redes sociais, te aguardamos Bachola, a torcida, a compra de ingressos, tudo o que envolveu aquela partida era o retorno do Dudu. O retorno do Dudu foi adiado em 3 semanas para que ele pudesse estar justamente na condição ideal para voltar a pisar no gramado. Tá bom? Isso é a primeira informação. O Dudu não se sentiu confortável naquilo que eu apurei quando estava previsto para ele entrar em campo há 3 semanas. Palmeiras planejava ter o Dudu há 3 semanas, até no jogo contra o Del Valle tinha a possibilidade, e o Dudu acabou não entrando. Partida contra o São Lourenço também era uma possibilidade, o Dudu acabou não sendo relacionado. E aí veio o bendito jogo contra o Vasco da Gama. Então o Dudu entendeu os processos e ele mesmo, diante da informação que eu tenho, estava com a cabeça pronta para jogar diante do Vasco. Primeiro pelo clima da torcida, segundo por se tratar de um jogo de menos risco, digamos assim, em relação a hoje, a competitividade entre Palmeiras e Vasco. Terceiro, pela própria proximidade das duas diretorias, né? Os patrocinadores do Palmeiras são amicíssimos do presidente do Vasco, né? O senhor José Roberto Lamáquia, a própria Leila Pereira, flertou-se até de que a Crefisa poderia comprar o Vasco da Gama, vejam só, então existe muita proximidade, uma co-irmandade das próprias torcidas também, inclusive são muito amigas, se reuniram antes do jogo, então o clima
Era extremamente festivo. Não havia nenhuma hostilidade que pudesse tirar o Dudu dessa chance de voltar a pisar no gramado, tá? Até pela reação do Dudu no banco de reservas, emocionadíssimo com a torcida, gritando o nome dele. E aí veio a explicação absurda, na minha modesta opinião, do Abel Ferreira, dizendo que o Dudu não estava confortável, não estava 100%, não se sentiu pronto para jogar. E essa informação, ela meio que bateu esquisito no Dudu. Tipo, peraí, você fez as mudanças que fez na equipe, mudanças, não tô dizendo que o Dudu falou isso das mudanças, tá? Só tô dizendo que o que foi a surpresa do Dudu. Eu tava no banco, tava relacionado, torcida me pedindo, adiei por 2 semanas essa minha volta, à disposição, querendo voltar, sabe do tamanho da idolatria dele. E aí, Abel, você faz as mudanças que fez. Tudo bem, o Palmeiras ganhou. Mas mudanças que foram completamente criticadas por mais de 90% dos torcedores que estavam no estádio e também em redes sociais. Né? Não colocou o Rômulo, não colocou o Dudu, jogadores que poderiam ter uma melhor performance. O time terminou o jogo ali, mesmo com a vitória por 2-0, mas um pouquinho mais sofrido daquilo que o jogo, inclusive, poderia proporcionar ao Palmeiras. E eu não estava preparado. Então o Dudu se sentiu meio que surpreso. Não vou usar nenhum tipo de palavra que possa gerar algo que, nesse momento, caso, se o Dudu quiser se manifestar em relação a isso, depois vai ser a palavra dele, mas que possa gerar alguma complicação ou um clima ruim. Por exemplo, o Dudu se sentiu traído, o Abel mentiu. Nada disso. Só estou dizendo que o Dudu ficou surpreso com a declaração. O que corrobora a surpresa do Dudu? Quando eu citei que na minha live na quinta-feira eu não entendi essa resposta do Abel, já que eu estava em transmissão simultânea da minha live com a coletiva do Palmeiras, eu expliquei que no último sábado eu tive uma informação de um colega meu próximo, meu vizinho, aqui de prédio, que coincidentemente é sócio do Palmeiras e cujo filho dele joga futebol com o Dudu, com o filho do Dudu, lá na base do Palmeiras. E aí essa fonte me disse o seguinte, que eu encontrei ele na quarta-feira aqui no prédio. Ô Facinca, poxa, o Dudu tá louco pra voltar quinta-feira. Estava conversando de Palmeiras, o pessoal sempre vem e troca uma ideia. E, poxa, pra ele, quinta-feira é o jogo, né? Tava, até preocupado, porque como ele sentiu algumas dores na panturrilha, né? Devido ao esforço dessas últimas semanas, tava tratando ali pra não querer ficar fora, correr o risco de não voltar, inclusive até contra o adversário do qual ele se machucou, que é o Vasco da Gama. Então, pela informação que eu tive, que o Dudu tava chorando sangue pra querer voltar, o discurso do Abel não bateu com o discurso e a vontade do Dudu. E que isso fez com que o interesse que o Cruzeiro teve no Dudu nas últimas semanas e que o Dudu não deu sequência, fosse retomado com mais força, né, em contato dos staffs e, obviamente, com isso, o Cruzeiro foi na diretoria do Palmeiras. Fez a proposta de cerca aí de 4,5 milhões de dólares pelos direitos econômicos do Dudu, mais um contrato longo aí. E inclusive até com aumento salarial, porque, lógico, a negociação é com um ídolo gigantesco do clube. Você não tá trazendo um Zé Ruela, que qualquer meia dúzia ali de mariolas você convence o cara.
Só que, para surpresa do Dudu, diante desse cenário, a diretoria do Palmeiras em nenhum momento forçou, na conversa com o Cruzeiro, dificuldade no negócio. Por quê? Porque a negociação foi tocada, claro, entre Alexandre Matos, entre a diretoria do Palmeiras e por um terceiro elemento que, coincidentemente, é o mesmo empresário do Maurício. Maurício do Internacional, que o Palmeiras está contratando, e que é o empresário do Dudu. E que talvez enxergou na movimentação da chegada do Maurício uma porta se fechando para o Dudu. E aí é claro que levou-se isso para os dois lados. Mas o que o Dudu não esperava era que o Palmeiras desse essa sequência. Na informação que eu tenho, ele se sentiu surpreso. Porque, lógico, todo mundo fica balançado com uma proposta como essa. Mas o Dudu, na informação que eu tenho, em nenhum momento chegou na diretoria, até agora. Se eu conseguir obter uma outra versão, trarei a outra versão, mas por hora é o que eu tenho. Por isso que o Palmeiras tem que falar. Por isso que o Palmeiras tem que se explicar. E o Palmeiras dar a versão dele, e o espaço aqui está aberto, de que o Palmeiras aceitou a oferta porque sabia que era uma valorização que talvez ele não conseguisse no atleta. Segundo, era um salário que ele, Palmeiras, não vai cobrir. Terceiro, o tempo de contrato. E quarto, que o Palmeiras tem agora 3 jogadores para a posição da qual o Dudu é o especialista, que é o lado direito ofensivo. Estevão, Felipe Anderson e a chegada do Maurício, que está por detalhes para se concretizar. Maurício, que é do mesmo empresário do Dudu, o André Cury. E que é óbvio que, se ele faz um negócio de um jogador do Inter pro Palmeiras, que é um cara que atua ali na mesma faixa de campo, tanto por dentro como, mas principalmente jogando pelo corredor, como recentemente ele fez no Inter, até porque no Inter o meio armador é o Alan Patrick, então o Maurício jogava um pouquinho mais aberto. A brecha foi dada. Eu tô dizendo que o André Cury tá errado? É óbvio que não, ele tá mais do que certo, porque ele quer valorizar o produto dele. Esses caras se conversam. Não sejam ingênuos. Tá? O Alexandre Matos, você acha que ele conversou com quem para saber da situação do Dudu? Conversou com o Dudu somente? Não. Também se conversa com o empresário. As informações acontecem. E outra coisa, meus nobres amigos. É óbvio que o Alexandre Matos conversou com o André Cury, porque ele é obrigado, o André Cury, a conversar com o Alexandre Matos e o Palmeiras também, pela história do Maurício. Porque o Cruzeiro tem uma parcela do Maurício a receber. Então, se o Palmeiras fez a oferta de 10 milhões e meio de euros pelo Maurício, oferta confirmada, o Inter vai ficar com 7 milhões mais 1 milhão de metas a bater. Então, o total para o Inter, 8 milhões, atualizando até uma informação de ontem. E que foi trazida em primeira mão, essa informação, pelo jornalista Wagner Martins, meu ex-companheiro dos tempos de Fox Sports, e que hoje tem um canal dele que é muito bem informado sobre Internacional. O restante, Cruzeiro, Desportivo Brasil e o staff do Maurício vão brigar pra ver qual que vai ser a fatia. Com o Inter tá tudo certo, que era o mais difícil. Então vocês acham que a conversa com o Maurício parou só no Maurício? Você acha que as pessoas não sabem? Tô trazendo o Maurício, preciso conversar com o Matos e não sei o quê. Então tudo isso se fala. Essas informações sempre chegam. E aí, o Alexandre Matos, que não é bobo, que é um baita de um negociador, aliás, como negociador e diretor de futebol no Brasil, pra mim é o melhor, o Alexandre foi na fonte. Porém, meus senhores, essa história ainda vai ter muita explicação, porque o Cruzeiro, segundo ele, já se acertou com o Palmeiras, que por hora também disse que o acerto ainda não saiu por alguns detalhes. Tem o Dudu, que garantiu nos bastidores, inclusive até para membros da torcida organizada do Palmeiras de alta relevância, no caso a principal, que é a Mancha Verde,
o Jorge Luiz, que é o presidente, e o Paulo Serdã, que é o ex-presidente, hoje presidente da Escola de Samba da Mancha Verde, presidente de honra da torcida, duas figuras influentes da torcida do Palmeiras, o Dudu, em contato deles, disse que não assinou nada. Nada. E, inclusive, o próprio Paulo Serdã, num vídeo publicado hoje na rede social dele, garantiu que o Dudu não vai sair. Ele, Paulo Serdã, tá? O que eu sei é que, por hora, a situação tá muito tensa. Tensa. Pode dar errado? Pode. Mas agora, 50% de chance. Pode dar certo como pode dar errado. A informação que eu tenho. O Serdã está garantindo. Então eu tô dando a fonte, que é o Paulo Serdã, que falou da informação que ele tem, e pelo lado do presidente da Mancha Verde, o Jorge, que também em rede social hoje cobrou que a diretoria do Palmeiras se posicione e que o Dudu também fale aquilo que ele, Dudu, falou pra torcida, dando a entender que ele, Dudu, não queria sair e que a diretoria deve explicações. Então, enfim, por hora é essa história, tá bom? Naquilo que eu apurei. Um vídeo mais longo porque é um assunto bastante delicado e relevante. Mas é isso aí, tá? O Cruzeiro, de fato, ofereceu tudo isso pro Dudu, que se viu meio que entre a cruz e a espada por uma situação que o Palmeiras acabou não negando, o que eu acho que deveria, mas enfim, é só a minha modesta opinião. Quando eu falei do lado direito do campo preenchido, vale lembrar que na última temporada, antes de se machucar, o Dudu jogava pela esquerda. Então, qual é a explicação de você perder um cara que pode jogar numa posição que está carente no elenco? O Palmeiras não tem um ponta esquerda. Pra mim, o Lázaro não passa confiança, o Rony tampouco, muito menos o Caio Paulista, que pra mim não tem condição hoje de jogar no Palmeiras. E todo mundo esperançoso com essa volta do Dudu. Então, se um lado tá recheado, o outro não. Então, por que não se conversou com o Dudu pra atuar por esse lado? Aí o Dudu pode explicar, também eu não queria mais jogar por ali. Então, aí é uma outra conversa que essa informação eu não tenho. Mas o que eu tô dizendo por hora, daquilo que eu apurei, é exatamente isso. O Dudu surpreso com as explicações do Abel, o Dudu surpreso com o posicionamento da diretoria, a negociação com o Cruzeiro, e como ele ficou entre a cruz e a espada, acabou ele dando essa palavra ao Cruzeiro e não assinatura. Por hora, pode assinar a qualquer momento. Por hora, não. Vamos para as informações. É o seguinte, galera. Não tem como não começar com essa informação. Está parando o futebol brasileiro, todas as torcidas assustadas com a notícia que o Cruzeiro divulgou em suas redes sociais. O Cruzeiro divulgou, é isso mesmo, de maneira oficial, que contratou o atacante Dudu junto ao Palmeiras, com direito à arte, o bom filho a casa torna, porque o Dudu já jogou pelo Cruzeiro. Então, divulgou, só que divulgou antes da assinatura. O Palmeiras ainda não confirma, diz que ainda tem algumas burocracias a resolver, que a gente sabe que é questão financeira, e eu fui apurar como é que seria esse contrato do Dudu com o Cruzeiro. Senta aí para você não cair para trás. Lembrando, o Dudu está voltando de uma lesão agora 10 meses parado, uma cirurgia no joelho, isso tem que ser levado em consideração. Já tem 32 anos. O Cruzeiro virou para o Dudu e falou: a gente te dá um contrato de 4 anos, podendo estender por mais um, por metas, ou seja, pode ser 5 anos de contrato, e um aumento salarial de cerca aí de 30%. O Dudu, que já tem o maior salário do atual elenco do Palmeiras e tem site especializado em salário de jogador, que diz, que garante que o Dudu tem o maior salário do futebol brasileiro, e mesmo assim o Dudu já receberia um aumento para ir para o Cruzeiro. Olha como o Cruzeiro vem forte para tentar reforçar o elenco e buscar títulos importantes no futebol brasileiro e também no sul-americano. E aí, quando eu fui apurar a situação do Dudu, uma pessoa do Cruzeiro me falou assim: Venê, e isso não interfere em nada no nosso desejo de contratar o Gabigol. Nós ainda queremos o Gabigol do Flamengo. Claro, tudo depende do julgamento dele, que ainda não tem data
para acontecer, foi adiado, mas o nosso desejo é contratar o Gabigol. A chegada do Dudu, dando tudo certo, não vai interferir em nada no nosso desejo de ter o Gabigol. Eles querem tirar o Gabigol do Flamengo. Quer dizer, o Gabigol pode também não renovar com o Flamengo pode não chegar a um acordo, ele ficar livre e partir para o Cruzeiro. Mas, se o julgamento tivesse acontecido na data prevista, no dia 7 de junho, e supondo que ele tivesse sido absolvido, o Cruzeiro teria vindo para cima para tirar o Gabigol já nessa janela de transferência. É o sonho, entre aspas, de consumo do Pedrinho, que é o novo investidor lá do Cruzeiro, um cara que tem muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo, está investindo pesado, como vocês podem ver nessa contratação do Dudu, dando tudo certo, porque o Palmeiras ainda não anunciou de maneira oficial, mas o que me chama a atenção, que 2 dias atrás, o Dudu, depois de voltar a se relacionar para uma partida após 10 meses parado, publicou um textão. Ontem, quando cheguei tarde a casa e fiquei com a minha filha, não consegui publicar nada sobre a nossa vitória importante. Ontem à noite no Allianz foi outro momento muito especial para mim, pois senti novamente a adrenalina de um jogo e toda a vibração dos torcedores. Quando o estádio gritou o meu nome, fiquei arrepiado, feliz demais e até um pouco emocionado pelo amor e carinho que vocês torcedores têm por mim. Farei de tudo para continuar devolvendo esse lindo apoio em campo, como sempre fiz esses anos aqui no clube. Obrigado do fundo do meu coração por me proporcionar outra noite especial como ontem à noite. Em breve de volta aos trilhos. Amo-vos tanto e... Torcedor do Verdão, mais informações aqui sobre a repercussão aí, né, do Dudu, né, sobre sua contratação no Cruzeiro. Pegou todo de surpresa, ninguém estava esperando, pessoal, essa negociação de última hora, e a torcida aí busca explicação, quer explicação da diretoria por essa negociação muito em cima da hora, sem aviso prévio, e a torcida foi pega de surpresa, né, porque estava esperando que o Dudu pudesse jogar logo. Muitos torcedores, inclusive eu, estava na expectativa para que o Dudu conseguisse estrear, inclusive no jogo aí diante do Vasco, não estreou, e hoje vem essa informação aí que não agradou a torcida. Então, Leila Pereira que vem se explicar, né, sobre essa do ídolo, né, pessoal, o maior, o cara que fez mais história no Palmeiras, e agora tem essa informação aí que desagradou muitos torcedores, né? E dessa forma aí, esperamos aí para que a diretoria venha se posicionar, porque, pessoal, não dá para fazer esse negócio logo assim, sem pelo menos ter uma perspectiva anterior de avisar, ó, tudo, né, a gente não tá, talvez, vamos negociar ele, mas não dessa forma aí, né, um ídolo do Verdão, né. E vocês, deixem aqui seu feedback, sua participação, pessoal, o que vocês achou dessas informações, se vocês concordam ou discordam, eu garanto, né, assim, eu tenho uma percepção que vocês não vão concordar. Pessoal, não é porque que eu tô trazendo um vídeo aqui sobre essa do Dudu que vocês não vão valorizar nosso trabalho, deixando o seu like aí, né, se inscrevendo no canal, pessoal, porque assim a gente está trazendo aquilo que está sendo vinculado, né. Eu sou a favor, no caso, da permanência do Dudu, né, e com certeza aí eu acredito que seja a sensação de vocês também, né, o sentimento de vocês que Dudu continue no Palmeiras. Pessoal, vou ficando por aqui. Logo eu estou de volta e trazendo informações atualizadas do Palmeiras. Não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal.